Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme e hoje nós vamos falar sobre como especificar a espessura adequada para isolamento em tubulações. Os nossos objetivos são especificar a espessura de isolamento adequado para uma tubulação de refrigeração comercial e ainda entender quais são os fatores que influenciam na espessura de isolamento térmico em tubos. O conteúdo vai ser como determinar a absorção de calor através do isolamento térmico, ou seja, o fluxo de calor, como determinar a temperatura superficial do isolante térmico e ainda a gente vai ver qual a relação entre o fluxo de calor, a temperatura superficial e o custo desse isolamento térmico. Para começar, a espessura do isolamento para tubos pode ser um cálculo bastante complexo. São diversas variáveis que são envolvidas e dependem umas das outras. É importante a gente conhecer, então, o que influencia na espessura desse isolamento térmico. Os norteadores para especificar, então, essa espessura do isolante vão ser o calor absorvido, ou seja, o fluxo de calor, e também a temperatura superficial do isolante térmico. Nós vamos dar uma olhada como calcular estes dois parâmetros e, a partir deles, então, selecionar a espessura mais adequada. O primeiro parâmetro, então, é o calor absorvido, ou o fluxo de calor. Normalmente a temperatura do fluido dentro da tubulação está abaixo da temperatura ambiente. A gente sabe que o fluxo de calor ocorre da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Falando então da tubulação de sucção, onde geralmente a temperatura está abaixo da temperatura ambiente, nós temos ali a absorção de calor, ou seja, um fluxo de calor que vem do ar ambiente para a tubulação. E para evitar essa absorção de calor, a gente aplica então o isolante térmico. E quanto mais espessa a camada do isolante, menor vai ser esse fluxo de calor. O fluxo de calor, então, é calculado pela seguinte equação, que nós temos a temperatura do fluido, a temperatura do ar ambiente, o raio do isolante térmico, o raio do tubo, o coeficiente de condutibilidade térmica do isolante e ainda o coeficiente de convecção do ar externo. Essa equação foi simplificada e aqui a gente não está considerando o efeito da convecção do fluido dentro do tubo e também não estamos considerando a irradiação. Nós utilizamos então essa equação para calcular esse fluxo de calor. E esse fluxo vai ser mais econômico para sistemas de refrigeração comercial se ele ficar entre 6 kcal/metro até 4 kcal/metro. O coeficiente de convecção do ar utilizado na equação a gente pode pegar dessa tabela. Nós temos três opções que dependem da intensidade da movimentação do ar. O segundo norteador para a gente selecionar a espessura do isolamento, então, é a temperatura superficial do isolante térmico. Então, a temperatura da superfície deve ficar acima da temperatura de orvalho do ar onde essa tubulação está exposta. Para a gente calcular a temperatura de orvalho, a gente pode utilizar essa equação, que depende da temperatura do ar e da umidade relativa. A temperatura da superfície do isolante térmico deve ficar acima da temperatura de orvalho para evitar a condensação, e a gente já viu quais são os problemas que essa condensação pode gerar. Sabendo a temperatura de orvalho do ar onde essa tubulação está exposta, a gente calcula então a temperatura de superfície do isolante. Quanto maior a espessura do isolante térmico, maior vai ser essa temperatura de superfície, tendendo a se equilibrar com o ambiente externo. A convecção externa, ou seja, a movimentação do ar em torno dessa tubulação isolada, vai afetar diretamente nessa temperatura. Para calcular, então, a temperatura na superfície do isolante térmico, nós utilizamos essa equação aí do lado. O que nós precisamos saber é qual a espessura que vai me manter uma temperatura externa do isolante acima da temperatura de orvalho. Nós utilizamos uma faixa de espessuras de isolante e calculamos para cada uma delas qual a temperatura da superfície externa. E aí então a gente seleciona aquela que ficar imediatamente acima da temperatura do ponto de orvalho. É fácil a gente perceber aqui que a espessura isolante, a temperatura de orvalho e ainda o ganho de calor, o fluxo de calor, todos esses parâmetros estão relacionados. Quanto mais espessa a camada de isolante, maior vai ser a temperatura de superfície externa, evitando assim então a condensação. E também, quanto mais espessa,
menor vai ser a absorção de calor nessa tubulação, ou seja, eu vou reduzir o fluxo de calor. Porém, quanto mais espessa a camada de isolante, maior vai ser o custo. Precisamos encontrar, então, um meio termo entre a espessura do isolante para que não haja muita absorção de calor, não tenha muito fluxo de calor, que a superfície externa desse isolante fique a uma temperatura logo acima da temperatura de orvalho e que o custo também não seja inviável. Vamos ver um exemplo de como especificar uma espessura. Digamos que nós temos uma tubulação com 10 milímetros de diâmetro externo, a temperatura de operação é 0 graus, a temperatura do ar externo é 30 graus com uma umidade relativa de 75%. Isso nos dá uma temperatura de orvalho de 25 graus. A partir daquelas equações do fluxo de calor e da temperatura de superfície do isolante térmico, nós montamos uma tabela. Nessa tabela, na primeira coluna, nós temos diversas espessuras de isolante térmico. A segunda coluna são os fluxos de calor para cada uma dessas espessuras. E a terceira coluna, nós temos a temperatura de superfície do isolante, de novo para cada uma dessas espessuras. O primeiro parâmetro que a gente precisa observar é o fluxo de calor. Esse deve ficar entre 4 e 6. Observando a tabela, para uma espessura de 20 milímetros, nós temos um fluxo de calor de 4 kcal/metro. E para uma espessura de 4 milímetros, nós temos um fluxo de calor de 5,91 kcal/metro. Portanto, a espessura de isolamento poderia ser entre 4 e 20 milímetros, olhando somente esse parâmetro. Porém, a gente precisa prestar atenção na temperatura de superfície do isolante. Essa deve ficar acima da temperatura de orvalho, que é de 25 graus para esse caso aqui. Observando na tabela, nós vemos que a temperatura de superfície do isolante térmico vai ficar acima dos 25 graus a partir de uma espessura de 14 milímetros. Essa temperatura vai aumentando quanto maior for a espessura do isolante. Tendo essas duas informações, então, o fluxo de calor e a temperatura de superfície do isolante, nós podemos selecionar a espessura mais adequada. Essa espessura poderia ser ou 14, ou 16, ou 18. Por quê? A temperatura de superfície fica ligeiramente acima da temperatura de orvalho e o fluxo de calor está dentro dos parâmetros que a gente definiu, entre 4 e 6, que são parâmetros econômicos para um isolante. A partir dessa tabela, a gente pode elaborar um gráfico também, para facilitar a visualização dessas informações. Nesse gráfico nós temos, no eixo da esquerda, o fluxo de calor por metro de tubulação, no eixo superior, a espessura do isolante, partindo de 0 até 50 milímetros, no eixo da direita, nós temos a temperatura de superfície do isolante, de 0 até 31 graus. A linha azul me indica o fluxo de calor de acordo com a espessura do isolante. Então, eu vou aumentando a espessura e o fluxo de calor vai reduzindo. A gente lê o fluxo de calor no eixo da esquerda. O fluxo de calor de 6 kcal/hora me daria uma espessura de aproximadamente 4 milímetros, como a gente viu na tabela. E o fluxo de calor de 4 kcal/metro nos daria uma espessura de 20 milímetros, como a gente viu na tabela também. A linha laranja me indica a temperatura de superfície do isolante. Então, quanto maior a espessura, maior vai ficando a temperatura na superfície, tendendo a se equilibrar com a temperatura externa, que é 30 graus. A temperatura de orvalho que nós calculamos é de 25 graus. Se a gente olhar na linha da temperatura de superfície, vai me indicar uma espessura de aproximadamente 12 milímetros. Então, a gente cruza as duas informações. O fluxo de calor pode ser entre 6 e 4, que me daria essa faixa de opção de espessura do isolante. E pela temperatura de superfície seria de 25 ou mais. Então, seria daqui até os 20 milímetros de espessura. Então, as espessuras mais adequadas seriam entre 14 e 18 milímetros, assim como nós vimos na tabela. Então, é uma outra forma que a gente tem para selecionar a espessura. Além disso, nós podemos utilizar algumas calculadoras online
para especificar a espessura do isolante. Uma delas é a da própria Armacell, que é esse aplicativo ArmaWin. E ainda a Caimã da Saint-Gobain. Os dois fabricantes fornecem calculadoras online para especificar a espessura do isolante térmico. Depois de realizar a nossa análise da espessura mais adequada para a tubulação, nós utilizamos então um catálogo comercial para selecionar a espessura. Nesse exemplo, eu trago um catálogo da Armacell, onde nós temos aqui os diâmetros externos das tubulações e aí cada família de isolante térmico com suas espessuras. Nesse caso, por exemplo, família H 13 mm, a família M 19 mm e assim vai. Sabendo então a espessura do isolante térmico, muitas vezes é importante a gente saber qual o diâmetro externo total que ficou a nossa tubulação. Para calcular esse parâmetro, nós somamos ao diâmetro externo do tubo 2 vezes a espessura do isolante térmico. Nessa figura aí ao lado, é bem fácil a gente entender essa equação. Então, o diâmetro externo da nossa tubulação vai ser o diâmetro externo do tubo mais 2 vezes a espessura do isolante térmico, que vai me dar esse diâmetro externo. A gente pode converter isso para uma simples equação. O diâmetro externo, o D maior, vai ser o diâmetro da tubulação, o diâmetro externo da tubulação, mais 2 vezes a espessura do isolante que a gente selecionou. E aí, a gente tem o diâmetro externo que essa tubulação vai ocupar, de fato. Um resumo, então, sobre o assunto de hoje. Nós vimos, então, que a espessura do isolante térmico vai depender do fluxo de calor e também da temperatura de superfície desse isolante térmico. Quanto maior essa espessura, menor vai ser o fluxo de calor e maior vai ser a temperatura de superfície, evitando a condensação. Porém, nós temos um limite, porque senão o custo fica extremamente elevado e aí inviabilizando a instalação do isolante térmico. O técnico precisa achar esse meio termo fazendo aquelas análises que nós vimos aí. Também é importante esse isolante térmico para a gente evitar gastos energéticos e evitar a condensação na superfície da tubulação. E aí nós vimos os problemas que essa condensação pode gerar para nós. O próximo assunto que a gente vai tratar vai ser o dimensionamento de câmaras frigoríficas. Até a próxima!